Vou ler para vocês. Fala sobre a invenção da garrafa térmica através de James Dewar. James Dewar. Uma vez eu vi um rapaz falar Devar, mas não é alemão, ele é inglês. Então olha só, ao contrário do que se pensa, a garrafa térmica não foi criada originalmente para manter o café quente. Esse recipiente foi inventado pelo físico e químico inglês James Dewar, que teve um período de vida de 1842 a 1923, pegou a Primeira Guerra. Para conservar substâncias biológicas em bom estado, mantendo-as a temperaturas estáveis. Então olha que interessante, garrafa térmica não nasceu para deixar as bebidas em suas temperaturas, e sim já como anúncio de conservação de materiais orgânicos, né? Tecidos, inclusive humanos, e sangue e outras substâncias. Depois eles perceberam que a invenção excelente mantinha a temperatura das coisas e aí popularizaram através das bebidas. Vamos ver o que mais que ele fala. Cadê? Usando a observação do físico italiano Evangelista Torricelli, inclusive aluno de Galileu, melhor aluno de Galileu, que descobriu ser o vácuo um bom isolante térmico, menos para irradiação. A irradiação atravessa o vácuo, porque é uma autoindução eletromagnética. O vácuo só admite irradiação. Legal. Então o que ele fez? Ele percebeu que o vácuo cortava condução e convecção. Então Dewar criou uma garrafa de paredes duplas de vidro. Opa! Por que vidro? Vidro tem alto calor específico, baixa condutividade, ele é bom isolante. Então ele ajuda a evitar condução e convecção também. Tá bom. Além disso, então, as paredes de vidro, que ao ser lacrada, mantinha vácuo entre elas. Perfeito. Então o vidro já é isolante, o vácuo é o isolante mor. Ele só deixa passar irradiação, ondas eletromagnéticas. Então perfeito. Ó, vidro, hoje em dia é mais vidro e plástico por fora, mas as primeiras eram vidro e vácuo. Câmara de vácuo. Tá bom. Para retardar ainda mais a alteração de temperatura no interior da garrafa, ele espelhou as paredes. Alguém sabe por quê? Por que ele espelhou as paredes? Única maneira de evitar a irradiação. Então, por exemplo, brasileiros que vão para Bariloche. Nó, frio, vou levar. E aí o cara vai para Bariloche e leva 10 blusas de lã. Blusas de lã são boas isolantes, mas tem furos, porque tem pontos. Ou seja, lã corta a condução, mas não corta a convecção do vento. Então o perfeito é couro. Na verdade, o ideal, uma coisa muito estranha, né? Mas o ideal seria o quê? Primeiro você coloca uma camada de papel alumínio. Eu sei que é estranho, mas ninguém vai para Bariloche enrolado em papel alumínio. Mas fisicamente é o que seria interessante. Então você colocaria papel alumínio com a parte brilhante para você. Por quê? Por que a parte brilhante para mim? Exatamente. A gente basta ter temperatura para perder calor por irradiação. A gente estava comentando. Na hora que você perde calor por irradiação, só por ter temperatura, essa radiação encontra o papel alumínio, que é brilhante, se reflete e volta para você. Então ninguém faz isso. Mas se você reparar em jaquetas, às vezes de frio, algumas por dentro são espelhadas. Não assim, espelhos perfeitos, mas elas são espelhadas. Então o ideal é alumínio para cortar por reflexão e radiação, lã, aí uma blusa de lã, não precisa muitas não, uma ou duas blusas de lã, quando tiver bastante frio, para cortar a condução, e que tem que ter o couro. Então jaqueta de couro é para isso, viu? Por isso que a gente que monta cavalo usa couro, motocicleta usa couro, não é porque é rock and roll, é porque o couro corta o vento e a lã não. Lembra disso. Então aqui ele usa o vácuo para cortar a condução, a convecção, mas a irradiação só com espelho, tá? Só com papel alumínio, no caso aqui espelho mesmo. Acabou, nossa, agora foi. Dewar nunca patenteou sua invenção. Tá? Peraí, acho que eu pulei um pedaço. É, isso aí. Dewar nunca patenteou sua invenção, que considerava um presente à ciência. Ele deu um presente. Hoje em dia seria um sonhador, né? Imagina, abriu mão da sua patente, porque era um presente à ciência humana. Muito bom, um pensamento lindo. Hoje em dia, difícil. Coube o alemão Reinhold Burger, um fabricante de vidros, diminuir o seu tamanho, lançando-a no mercado para o mercado de bebidas, conservação de bebida. Só faltou uma coisa aqui, turminha. Para que serve a tampa? Então vai, numa coisa só. Para que serve a tampa? Para que serve a janela? Para que serve a porta? Todos esses elementos são anticonvectivos. Anticonvectivos. Então tem gente, por exemplo, que não suporta vento. Fecha essa janela! Olha o vento!
A janela é anticonvectiva. Tem gente que não suporta o ambiente abafado, né? Fala o contrário. Abre tudo! Abre a janela, abre a porta, estou desesperado. Então pouca gente pensa, mas as coisas têm tampas, e entre elas tampas mesmo, ou às vezes janelas, ou às vezes portas, porque são anticonvectivas. Para dizer a verdade, invadindo um pouquinho aqui a medicina, até os poros da pele são janelas. E, portanto, os poros da pele também são elementos anticonvectivos. E aí, às vezes, você fecha os poros quando você quer, água fria faz isso. E portanto, você corta a convecção. E, às vezes, você abre os poros, água quente faz isso. E aí, você perde calor. Então, água fria tensiona, água quente relaxa. Exatamente da função anticonvectiva dos poros, das janelas, das portas e de todas as tampas. Legal. Agora vamos para a alternativa, mas se bobear nem é o menos importante. O mais importante é a nossa discussão. Então olha lá o que está escrito ali. A respeito do texto acima, que no fundo é a história da garrafa térmica, indique a alternativa correta. Eu vou ler para você. Letra A. Na garrafa térmica, o vácuo existente entre as paredes duplas de vidro tem a finalidade de evitar trocas de calor por convecção. Deu problema. Deu problema. Porque olha o que ele falou. O vácuo existente entre as paredes de vidro tem a finalidade de evitar trocas de calor por convecção. Não é essa a correta, né? A gente vai ver que não é essa. Mas ela não está completamente errada. A gente vai desistir porque ela não é tão correta. Porque, na verdade, o vácuo ele é especialista em cortar a condução. Mas ele corta a convecção. Por quê? Convecção é fluido em movimento. Não tem fluido em movimento no vácuo. Então aqui faltou um advérbio, hein? Com todo respeito, deixa eu ver de onde é essa questão. Essa aqui está sem fonte, deve ser de alguma coletânea. Mas o correto aqui deveria ser assim. O vácuo, paredes duplas de vidro, tem a finalidade de evitar trocas de calor, principalmente por condução. Mas o que eu quero dizer é que o vácuo também evita a convecção, viu? Tem alunos que iam se interessar por essa alternativa A. Vamos deixar em suspenso. Vamos ver se tem alguma mais correta, digamos assim. Letra B. As paredes espelhadas devem evitar as ondas de calor que saiam e entrem por condução. Não, esse está errado. A gente acabou de comentar. A única forma de evitar irradiação é espelhos, né? Através de reflexão difusa e regular. Letra C. Apesar de o texto não se referir ao fato de que a garrafa deve permanecer bem fechada, opa, estou gostando. Porque ele está falando da tampa, a tampa é anticonvectiva. Isso deve ocorrer para evitar perdas de calor por convecção. Essa é um pouquinho melhor que a letra A, mas a letra A é perigosa. Então o uso de tampas, janelas, portas é para evitar fluxo, arrasto de fluido e, portanto, convecção. Vamos ver as outras. A letra F aí é para a gente medir as estatísticas aí do aproveitamento dos alunos, mas deixa eu ver a letra D. O vácuo existente no interior das paredes duplas de vidro vai evitar perdas de calor por radiação. Não, a radiação é justamente o único método de transmissão de calor que atravessa o vácuo. Então, essa realmente está incorreta. Letra E, as paredes espelhadas não têm função nas trocas de calor. Ih, não vou nem ler o resto, claro que tem. Por espelhamento, elas evitam irradiação. Então, a gente marca a letra C, né? Porque são as tampas anticonvectivas. Mas fica aqui um alerta que a letra A podia estar um pouquinho melhor, né, escrita, porque o vácuo também evita, né, convecção. Mas o clássico mesmo é que o vácuo evita a condução. Então, alternativa C. Adorei, porque deu para falar de todos os métodos um pouco além da garrafa térmica.